Gratidão. Aqui uma conexão, uma pergunta sobre expansão de consciência e dinheiro. O dinheiro e expansão de consciência. Tudo está integrado, né? Então, o que acontece? Quando nós expandimos a consciência, expandimos o nosso mundo, nós vamos começar a perceber aquilo que está, o que é positivo e o que não é tão positivo, de uma maneira ampliada. Então, no primeiro momento, você pode falar, ai, meu Deus, o que está acontecendo? Né? O que acontece? Aquilo que a pessoa precisa reintegrar, ou integrar, ou aperfeiçoar, ou unir, reunir dentro de si mesmo, a partir desse processo de expansão que começa a acontecer, você começa a expandir a sua consciência e você começa a ver coisas que você não via antes, você começa a perceber a realidade material física como um holograma feito de uma bagunça total, né, das pessoas correndo atrás das coisas e tudo mais. Então, o que vai acontecer? E por outro lado, você vai ver pessoas que já estão num outro nível de consciência, que têm as coisas organizadas, ordenadas, e que estão já de uma maneira, suas vidas estão mais fluidas, mais concisas, mais coerentes, mais organizadas. Então, isso é totalmente natural, a gente tem que entender que nós estamos num processo evolutivo, e nesse processo, quando a nossa consciência se expande, ela vai ver mais, tanto daquilo que já é bom, quanto daquilo que precisa arrumar. Então, quando isso acontece, a gente não se assustar, porque faz parte, mas, por outro lado, a gente tem que entender esse mecanismo. Então, a grande sacada é, aquilo que você precisa arrumar vai ser demonstrado. Por quê? Porque a sua consciência está mostrando para você. Então, a consciência, ou seja, o observador, vai olhar você, observar seu avatar, o seu ser caminhando no mundo, e vai falar, por que você está indo por ali, né? Por que você está indo por lá? Vai por aqui. Então, essa consciência vai começar a perceber aquilo que você não estava fazendo corretamente e vai começar a arrumar isso. Vai começar, de alguma maneira, a te direcionar, te ajustar. Então, o que acontece? Como o dinheiro foi colocado nessa terra, somente aqui existe isso, como uma coisa difícil que ficou no meio das pessoas e gerou toda tudo é transacional, né? Então as pessoas às vezes mal se comunicam com as outras se não tiver um dinheiro no meio, né? Ou seja, se você não pagar alguma coisa, ela nem indica, te dá, nem se aproxima. E com as coisas a mesma situação, né? Seja com compras, o que for. Então, isso foi colocado como algo, não como um símbolo de troca, mas foi colocado como uma coisa, um poder gigantesco. Então foi dado poder a esse símbolo, demasiadamente, onde não existe. Porque ele não tem poder, ele é o nosso servo, ele está aqui para nos servir. Então a grande sacada é a gente, através da consciência, se unir a esse símbolo, vendo como um meio de nós ampliarmos a nossa capacidade de circularmos nesse mundo, em outros mundos, enfim, mas nesse principalmente, porque é nesse que ele é utilizado, e somente como um meio, um símbolo de troca, e não dando poder a ele, não colocando ele na frente de nós mesmos. Então ele vem com facilidade, sem esforço, porque ele está servindo a você. E você, como você está usando ele para servir, ele está automaticamente servindo aos outros. Então você pode doar para o outro, você pode comprar, você pode viajar, você pode circular, você pode... Ele é um meio de troca que você necessita para caminhar. Então não colocar nele a responsabilidade. Então, a partir da consciência, você vai observá-lo como um símbolo, como uma energia extremamente positiva, favorável, que te traz felicidade, porque te permite servir ao mundo, servir às pessoas, e ele é somente um meio de troca. Então, o que acontece? Muitas pessoas, você pega pessoas e fala, nossa, aquele é rico, né? Porque ele tem uma conta bancária gigantesca. Mas o que vai acontecer?
os problemas que ele tem, conscienciais ou não resolvidos em si mesmo, serão ampliados com o dinheiro. Então você vê muitas pessoas vaidosas, elas estão somente colocando as suas marcas à disposição, mostrando seus carros, suas coisas, e elas estão constantemente mostrando coisas materiais para o mundo. Por quê? Porque aquele dinheiro que elas têm, elas está ampliando quem elas são. Então esse é o ponto-chave, né? O ponto-chave é que o dinheiro não vem para resolver problemas. Ele é uma forma de você ampliar aquilo que você é. Então ele vai te trazer a facilitação da sua vida, a circulação da sua comunicação, ou daquilo que você faz, ou do seu próprio ser, né, de caminhar no mundo, porque ele está te servindo, ele é um servo. Então as pessoas acreditam, não, se eu tiver tanto, isso vai resolver. Mas não, porque primeiro vem o quê? Buscai primeiro o reino de Deus, disse Jesus, né? E tudo mais lhe será acrescentado. Então, se eu não tenho a consciência de que ele é um símbolo, então a partir disso eu já não tenho aquela coisa, né? De, ai meu Deus, de precisar, de apego, disso, aquilo. Então ele vem com facilidade. Então se eu recebo agora 1 milhão, 2, 3, 5, 10, 1, isso está dentro da consciência como um símbolo que está chegando, eu estou agradecendo e ele está me servindo. Ao passo que esperar aquilo como expectativa de que aquilo vai resolver a sua consciência, isso nunca vai acontecer. Então a grande sacada é, primeiro a consciência, primeiro o reino de Deus, primeiro o templo arrumado, primeiro tudo alinhado, primeiro você alinhada com a sua consciência, e então aí você vai perceber isso. E no momento que você percebe isso, você já vira uma chavezinha. Então a expansão de consciência, muitas vezes as pessoas não buscam o processo evolutivo, porque elas temem que alguma coisa, alguma tragédia vai acontecer, né? E não é verdade. Por quê? Porque se a gente não buscar isso, os problemas, as questões não serão resolvidas. Por quê? Porque não são percebidas. Então, quanto mais luz a gente tem na consciência, mais a gente vai perceber as coisas que a gente precisa ajustar, precisa reorganizar. E isso é positivo e não negativo. Agora, se nós dependermos de alguma coisa material externa, seja o que for, a gente está criando um atrito, né? A gente está dependendo de algo que vem lá de fora para resolver alguma coisa aqui dentro, sendo que não existe lá fora, né? Então a gente, quando começa a despertar em todo esse processo, a gente entende que tudo acontece dentro de nós. Então o dinheiro como símbolo, como energia de prosperidade, de abundância, de troca, ele tem que ser trabalhado dentro de nós. Então você trabalhou essa energia, compreendeu, a consciência está, então você arrumou esse processo e virou uma chavezinha. Então não permita que o mundo, com a ilusão que foi criada em cima desse símbolo, te impeça de expandir sua consciência com alguma crença errônea, né? Porque isso não é verdade. Então, a partir do momento que uma pessoa tem muito, mas ela não expande a consciência, ela não evolui, ela vai ter problemas, né? Ela tem muita coisa na matéria e pouca coisa no espírito. Então, nós temos que unir e ver que essas duas coisas estão integradas. Então, primeiro a gente arruma consciência, depois as coisas todas vão se ajustando. O interessante, a gente fala uma coisa e outra depois, porque às vezes não acontece concomitantemente, porque faz parte de um processo interno que a gente não pode forçar, mas pela lei, né, pelas leis evolutivas, na verdade, tudo está acontecendo agora. Então, se você está fazendo esse processo, está assistindo isso, está nesse processo, agora é o momento de você perceber isso, corrigir isso internamente, arrumar essa energia e trazer uma alegria gigantesca, imaginando uma montanha de dinheiro que está vindo na sua direção, porque você sacou isso, né? Então, porque você virou essa chave
E você, como todos nós, são merecedores de prosperar, porque estão buscando realmente contribuir, né, e fazer o mundo, a nova terra, construir uma nova terra mais próspera para todos. Então, outro fator determinante é a gente não se apegar, né? Então, doar, por exemplo. Eu participei de muitos projetos onde eu doava de coração e às vezes vinha um impulso gigantesco que vinha, não, agora você tem que doar. E lembro que uma das vezes eu doei para uma instituição, assim, mas foi uma coisa muito forte dentro de mim. E eu fiz uma doação e quando eu saí no meu prédio tinha lá dinheiro no chão. Eu peguei o dinheiro. Então foi assim, eu até coloquei aqui no site, porque é um exercício, não obrigando ninguém a fazer isso, mas é uma coisa muito bacana, que se você tiver esse impulso, sentir esse impulso no coração, doe qualquer quantia e receba, doe e receba. Trabalhe para você, só para você trabalhar a energia do dinheiro. Então, nesse impulso que eu fiz, e aí aquele dinheiro estava na porta do prédio, né, que era uma nota de R$10, eu falei, gente, eu não falei nada, por quê? Porque você entra num outro nível de consciência para compreender aquela ação. Porque a ação que eu fiz foi totalmente inspirada e eu precisava fazer. Então, eu apertei o botão ali, né, fiz a doação e imediatamente aquilo retornou para mim. Então é isso que nós temos que ter em mente, porque quando as pessoas começarem a ter essas ações de cooperação inspiradas, a gente mudou o mundo inteiro. Porque eu tenho uma ação bem inspirada e faço uma doação, e tu entende, né? Como o ato, ele vem da alma, né? E não é uma coisa mecânica que eu estou esperando alguma coisa em troca. Então faça esse exercício, obviamente, se você sentir essa energia no seu coração, porque você vai ser agraciado com algo justamente para você perceber essa era da metafísica, né, que a gente está aí agora muito mais intensa, e que o dinheiro vai passar a ser não mais um instrumento de poder, um instrumento de manipulação, de corrupção, de desdém, de deixar alguém sem, né, de não permitir que ele chegue na pessoa certa, porque isso acontece no mundo onde a manipulação das energias densas, impedindo que pessoas que já deveriam ter recebido determinadas coisas não receberam por essa manipulação. Então, com essa ação nossa, consciencial, isso também faz parte de um comando superior, que é a redistribuição de todas as coisas, onde que todos prosperem, que todos tenham a capacidade de co-criar e que todos possam experienciar esse movimento de você fazer algo, de você doar e receber ao mesmo tempo. Porque, no fim, quem está doando e quem está recebendo é a mesma coisa. Você vai perceber que quem doa, né, você somos deuses, né? Então, vós sois deuses. Então, a nossa centelha divina, ela está operando em nós. E quem que está recebendo, né? Então, esse movimento do dar e receber vai passar a ser como deveria ser, como um fluxo contínuo, como um rio que não para, vai indo constantemente, né? A água continua circulando livremente, sem que ninguém coloque alguma coisa e tente parar essa água, porque ninguém pode parar o fluxo da vida. Então, se isso for útil para você, aproveita essa energia, porque essa energia é maravilhosa e ela traz muita criatividade, muita inspiração e principalmente lá o dinheiro que tem que estar onde? Ele tem que estar na nossa bolsa, no nosso bolso, né? E não com o poder das pessoas acharem que ele é dono da vida. Não, ele é nosso servo, ele é muito útil e ele é maravilhoso quando a gente recebe ele de uma forma inesperada e ele passa a ser realmente um instrumento que está a serviço do todo. Gratidão.